Beleza, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse treinamento aqui do canal. Conforme o outro treinamento que nós temos aqui, eu chamei algumas pessoas para acompanhar o treinamento. Durante a apresentação, eles vão fazer algumas perguntas e eu vou repetir a pergunta em voz alta. Eu não estou pegando o áudio deles e vou tentar responder. Quem está assistindo diretamente pelo YouTube pode botar as perguntas nos comentários e assim que possível eu vou tentar responder também. Nosso treinamento de hoje é um treinamento onde eu vou falar um pouquinho sobre Docker e observabilidade, utilizando aqui algumas ferramentas para mostrar esses conceitos, como a gente pode tratar isso. Antes da gente começar aqui, só algumas informações básicas que eu sempre coloco, né? Meu nome é Gleriston Matos, graduado em Sistema de Informações, trabalho já há mais ou menos 8 anos como desenvolvedor de software, sou líder técnico da Forte Tecnologia, membro e organizador do DUG-CE, escritor de artigos no Medium. Tem aqui algumas informações de contato, né, meu GitHub, meu Medium e meu LinkedIn, e algumas informações do grupo do DUG-CE, né, o link do grupo no Telegram e o link do canal no YouTube. Os pré-requisitos para esse treinamento são você ter o Docker e o Docker Compose instalados e o Visual Studio Community. Pode ser o Visual Studio Code. O Visual Studio Code você consegue programar em C Sharp, a gente vai programar um projeto em C Sharp. Só que eu vou fazer aqui com o Visual Studio Community, então eu vou utilizar algumas ferramentas dele. Se você tiver o Visual Studio Code e souber operá-lo para fazer o mesmo exemplo, que vai ser um exemplo bem simples, um projetozinho bem básico, que dá para fazer, você pode fazer no Code sem problemas. No exemplo aqui no vídeo, nós vamos usar o Community 2017, se eu não me engano. A instalação do Docker e do Docker Compose eu não vou abordar aqui, porque acho que é o que mais tem na internet é vídeo de instalação do Docker, tanto no Windows quanto no Linux. No próprio canal do DUG-CE vocês vão encontrar lá, se eu não me engano, a 14ª edição do Meetup foi falando de Docker. E a instalação não é muito complicada, né? Você vai baixar o Docker para o Windows ou no Linux e fazer a instalação. A única observação é, se você estiver fazendo no Linux, eu não tenho certeza porque eu nunca fiz instalação no Linux. Mas no Windows, quando você instala, ele já instala o Docker e o Docker Compose, que são coisas diferentes. No Linux eu não sei se ele instala os dois de uma vez ou são separadamente. Mas aí vocês podem verificar, pesquisar na internet, vocês vão achar sem muito problema essa instalação. Nosso objetivo aqui é ser mais voltado à prática e à utilização dessas ferramentas. Já vou começar aqui o conteúdo, né? Vamos começar conceituando algumas coisas. Primeiramente o Docker. O Docker é uma plataforma open source que facilita a criação e administração de ambientes isolados. Ele possibilita o empacotamento de uma aplicação ambiente dentro de um container, se tornando portátil para qualquer outro host que contenha o Docker instalado. Então você consegue criar, implantar, copiar e migrar de um ambiente para outro com maior flexibilidade. A ideia do Docker é subir apenas uma máquina ao invés de várias. E nessa única máquina você pode rodar várias aplicações e que haja conflitos entre elas, sem que haja conflitos entre elas. Vale lembrar que a tecnologia e a empresa compartilham o mesmo nome. A empresa Docker Inc. desenvolve a tecnologia com base no trabalho realizado pela comunidade Docker. Essa comunidade trabalha gratuitamente para melhorar essa tecnologia em benefício de todos. Benefício de todos. Até existe um questionamento que muita gente anda fazendo. Saiu a notícia que o Docker ia passar a ser pago. O que vai passar a ser pago são os recursos disponibilizados pela empresa Docker Inc. A tecnologia Docker ela é open source. Agora, os recursos que você utiliza dessa empresa Docker Inc., esses sim, por sua vez, vão se tornar pagos. Né? Se eu não me engano, por exemplo, a instalação para o Windows, né, o Docker para o Windows, eu acho que faz parte dessa empresa, né, esse pacote, e ele vai ser limitado a uma licença futuramente, sendo que eu acho que vai ter uma licença open source. Né? Quem vai ser mais afetado por isso são grandes empresas que trabalham com essa tecnologia, utilizando esses recursos. Os desenvolvedores que trabalham nas suas máquinas, estudando e tal, acredito que não vão ter esse problema, mas eu ainda não tenho muitas informações sobre a licença para dar certeza. Mas dá para a gente separar a ideia de que o Docker, existe a tecnologia Docker, que é open source, e existe a empresa Docker Inc., que é dona de alguns recursos com os quais nós utilizamos para trabalhar com Docker, e esses recursos sim é que um dia vão vir a ser pagos. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo para ver se já tem alguma pergunta.
Não, tá ok, aqui sem perguntas até o momento, vamos continuar avançando. Aqui eu tenho uma imagem que tenta mostrar mais ou menos como é que o Docker funciona. Como eu falei, não é o meu foco falar da instalação e do funcionamento. Eu vou trazer vantagens e vou tentar explicar de uma forma simplificada, já que como o Docker é uma coisa bem a nível de máquina, explicar exatamente como é que ele funciona demandaria um bom tempo e não é o foco do nosso treinamento. Mas eu vou tentar dar uma breve explicação para a gente entender mais ou menos como é que ele funciona. Diferente da virtualização, né, o pessoal fala, o Docker é uma máquina virtual, não é bem isso, né? Numa virtualização eu tenho ali o meu sistema operacional, né, o host que está ali embaixo, tenho ali o cara que está fazendo a virtualização, que ali eu estou com o exemplo do Hyper-V, e eu tenho minhas 3 máquinas virtuais, onde eu tenho o sistema operacional rodando, dentro do sistema operacional eu tenho meus aplicativos. Diferente disso, os meus containers, e a gente vai ver mais à frente o que é um container, eu tenho o meu sistema operacional host do mesmo jeito que na virtualização, mas eu não tenho um Hyper-V ou alguma coisa que gerencie essas máquinas virtuais, e os meus containers não necessariamente tem que ter um sistema operacional completo ali rodando aqueles aplicativos. No exemplo, por exemplo, eu tenho meus aplicativos rodando, né, em cada container, contendo os arquivos necessários para fazer a execução dos aplicativos, né? O Runtime File Supporting File Runtime. Então eu não preciso de um sistema operacional completo, até por isso os containers são menores, mais rápidos, mais ágeis, porque eles são direcionados a um objetivo, que é rodar aquela aplicação. Eu acho que é uma forma mais simples de explicar uma das maiores diferenças da arquitetura, né, da simplicidade do Docker em relação a uma máquina virtual virtualizada em alguma ferramenta. Por que utilizar Docker, né? Até para ajudar a gente a entender vantagens em cima desse funcionamento. Depois de conhecer um pouco mais sobre o Docker, podemos perceber algumas vantagens da sua utilização, como economia de recursos, melhor disponibilidade no sistema, pelo compartilhamento do SO e de outros componentes, possibilidade de compartilhamento, simplicidade de criação e alteração de infraestrutura, manutenção simplificada, reduzindo o esforço e o risco de problemas com as dependências do aplicativo, entre muitas outras. Sendo assim, nós temos muitos motivos e oportunidades para fazer uso do Docker. Como eu tinha comentado, ele vai gerar ali para mim containers, que são pequenas instâncias, digamos assim, da sua aplicação, por serem mais simples, mais leves e mais fáceis de se trabalhar. Eu tenho menos trabalho com infraestrutura, porque eu posso matar aquilo e subir novamente. A gente vai ver as vantagens de trabalhar utilizando ali uma imagem, o que é uma imagem, o que é um container, o que é um Dockerfile, né? Nossa receita de bolo, digamos assim. E quando a gente for ver isso na prática, fica mais fácil até de entender essas vantagens, né? Mas aqui eu já tenho algumas vantagens aqui que a gente pode encontrar. A maior vantagem delas, né? Que eu botei uma rápida tirinha, né? Aqui acabou na minha máquina, funciona, só que funciona na minha máquina. Tem esse meme aqui que é famoso da internet, em que o meu ambiente ele é totalmente isolado e ele vai ser o mesmo independente de onde eu esteja rodando. Se eu estou rodando ele na máquina do desenvolvedor, se eu estou rodando ele num serviço de containers da AWS, da Azure ou de outra nuvem, vai ser exatamente a mesma máquina, a mesma infra, os mesmos arquivos, né? Então tem esse meme aqui que é um pouco famoso. Você não vai precisar se preocupar mais com essas questões ambientais, porque tudo isso vai estar encapsulado no seu container. A fonte dessas informações dos textos e da imagem que eu peguei para explicar a arquitetura do Docker vem de um artigo lá da TreinaWeb. Vocês podem pegar esse artigo, dar uma lida, vai estar até mais detalhado lá as explicações. Eu tentei só pegar as ideias para trazer para a apresentação. Agora a observabilidade, né, que é outro ponto desse treinamento. A observabilidade, ou observability, do inglês, é uma prática fundamental e extremamente poderosa para lidar com sistemas distribuídos e cada vez mais dinâmicos e complexos. Isso porque ela é capaz de fornecer uma visualização holística de um sistema e permitir que sejam identificados comportamentos atípicos, quando, por que e como eles acontecem, além de possibilitar a prevenção de incidentes. Né? Essa descrição ela vem do site da Asium. Aqui o link também, vocês podem ver lá uma explicação até mais detalhada. Mas tentando traduzir aqui, porque aqui eu não mudei nenhuma palavra, tá do jeitinho que tá lá no site. A observabilidade vai ser a capacidade de eu observar minhas aplicações, identificar problemas que podem acontecer
obter dados que vão me ajudar a resolver problemas que tenham acontecido, sem ter que estar ali debugando, podendo ter uma aplicação que monitora através de monitoramentos, gráficos, logs, né? Inclusive, passando aqui o próximo slide, como eu posso obter essa observabilidade em um sistema? Eu posso obter isso através de métricas e logs, tirando métricas da execução, como no sistema web, quantidade de requisições, quantidade de exceções, criando logs para ter as informações do que está acontecendo nas minhas aplicações sem ter que acessá-las diretamente, né? Poder criar painéis, dashboards com essas informações que vão me ajudar a entender o que está acontecendo com a minha aplicação sem eu precisar investigar a nível de desenvolvimento, digamos assim, né? Como a gente vai fazer isso? Nesse exemplo, eu vou criar a seguinte stack, né? Eu vou criar uma aplicação, uma web API em C# com .NET. Essa API vai rodar no Docker e eu vou utilizar uma ferramenta chamada Prometheus para obter as métricas dessa minha aplicação. O Prometheus ele também vai ser utilizado no Docker. Quando eu for falar sobre ele, eu entro um pouco mais em detalhes sobre o que ele é e como ele funciona. Nós vamos utilizar também algumas ferramentas do Grafana, sendo o Grafana Prontail, o Grafana Lock e o Grafana em si, né? O Prontail vai ser uma ferramenta que vai fazer o meio de campo, ele vai ler os logs da minha aplicação e vai passar esses logs para o Lock, ele vai fazer o meio de campo, né? O Lock, por sua vez, vai tratar esses logs, indexá-los e armazená-los para que eu possa consumir com o Grafana tanto o Prometheus quanto o Lock, e através dele a gente vai criar um dashboard com algumas das principais informações que eu posso querer observar na minha aplicação, e também vamos criar uma pequena consulta para poder consultar os logs de forma dinâmica da minha aplicação. Toda essa stack ela vai ser criada dentro de containers do Docker. A gente não vai precisar instalar nada além do Visual Studio e do Docker para o Windows ou Docker no Linux, né, dependendo de onde vocês estiverem trabalhando. Aqui eu tenho uma imagem que tenta explicar um pouco melhor como vai funcionar, né? Eu tenho aqui o Docker fora dessa stack, porque toda ela vai estar rodando dentro do Docker. Eu tenho aqui a minha aplicação C#. Dentro dessa aplicação eu vou ter aqui a Prometheus Client Library, né, que vai estar instalada nessa aplicação C#, que vai passar os dados para o meu servidor Prometheus, que vai ser consumido pelo Grafana. Do mesmo jeito, o C# vai gerar os meus logs, o Prontail vai ler os logs, vai passar para o Lock e o Grafana vai consultar esses logs criando seus dashboards. Tentar explicar, acho que essa imagem tenta mostrar um pouco melhor o fluxo que a gente vai criar. Não tentem se preocupar muito com isso, porque a gente vai ver passo a passo a instalação e configuração dessas ferramentas. Até esse momento, vocês têm alguma pergunta? Aqui eu repeti algumas informações de contato. A gente está terminando o slide, que é a parte de explicação. Alguém tem alguma pergunta até esse momento? Vou esperar um pouco para ver se alguém manda alguma coisa. Senão a gente já continua. Ok, acho que está beleza. E agora vamos à prática, né? O que é que a gente vai ver na parte prática? A gente vai ver primeiramente os principais comandos do Docker. Depois a gente vai ver o que é um Dockerfile, como trabalhar com ele. Por último, Docker Compose, como trabalhar com ele. E dentro do Docker Compose nós vamos montar nossa arquitetura, nossa stack, digamos assim. Vamos criar nossa Web Application, vamos instalar o Prometheus, vamos instalar o Lock, instalar o Grafana, o Prontail. E por último, depois que a gente fechar a stack, que até esse momento aqui é a stack que eu passei para vocês, nós vamos modificá-la para mostrar também a situação em que eu tenho que mudar algo na minha arquitetura. Eu vou tirar o Prontail da jogada e a gente vai substituir ele pelo CLLog, que vai mandar da minha aplicação web direto para o Lock, né, para a gente fazer uma modificação depois que tiver criado e ver como é que ela vai se comportar. Beleza? Vou tirar aqui o slide. Vou abrir aqui. Eu vou utilizar o Bash do Git, porque eu gosto de trabalhar com ele, mas vocês podem ficar livres para utilizar o que acharem melhor. Deixa eu até aumentar aqui a tela e a fonte para ficar mais. Tá dando para ver legal? Se não tiver, vocês me falam. Mas eu acho que tá tranquilo para ver aqui no vídeo também.
Deixa eu minimizar aqui. Beleza. Como eu disse, eu não vou ver a parte de instalação do Docker nesse vídeo. Tem vários vídeos na internet sobre isso. Vou focar mesmo na utilização. Né? Quem não tiver instalado ainda e estiver vendo isso no YouTube, pode pausar nesse momento, dar uma pesquisada. Recomendo olhar pelo canal do Gixer, você vai ter o 14º Meetup, a 14ª edição, que é primeiros passos com Docker. A gente fala da instalação lá. Ou vocês podem ir direto no site do Henrique, no canal do Henrique, desculpe, que foi o palestrante dessa edição. Lá ele vai ter vídeos mostrando passo a passo a instalação, tanto no Windows quanto no Linux. Vocês podem pausar aqui e ver lá quem estiver vendo isso aqui no YouTube. Para quem já tiver instalado aí, a gente já começa aqui. O primeiro comando que a gente vai ver é um comando bem simples, só mesmo para a gente checar a instalação, que é o docker info. Esse comando ele demora um pouquinho e ele gera bastante informação. Né? Ele vai me dar aqui várias informações do meu Docker, né? A informação do número de containers, quantos estão rodando, quantos estão pausados, quantas imagens, a versão e aí várias informações aqui ele vai me dar, só para a gente checar se está instalado corretamente. Eu tenho também, essa aqui é a minha visão por linha de comando, mas eu poderia verificar através da aplicação desktop, já que eu estou trabalhando com a versão para o Windows, eu tenho aqui acesso ao Docker para o Windows, né? Onde eu tenho aqui os meus containers, as minhas imagens, os meus volumes, né? E eu posso gerenciar essas aplicações, esses containers. Eu posso excluir, posso startar, posso pausar, acessá-los via criar um CMD ligado àquele container. A gente vai ver isso mais à frente, né? Posso manipular livremente essas informações aqui. Minimizar aqui. Abrir 2. Deixa assim. Outro comando que a gente vai ver aqui é a versão. Docker, utilizando o Docker version. Aqui eu vou ter a versão do meu Docker, né? Vocês podem utilizar a versão que eu estou utilizando, é essa 20.10.11. Vocês podem utilizar a versão superior ou inferior. Nada do que eu vou mostrar aqui, creio eu, é específico de alguma versão recente, né? Aqui ele mostra a arquitetura que eu estou trabalhando, né? O Windows AMD 64. Mostra que eu estou habilitado às ferramentas experimentais, né? Entre outras coisas. Próximo ponto que a gente vai ver é sobre as imagens do Docker. Para isso eu vou abrir um site aqui na internet chamado Docker Hub. O Docker Hub ele é um repositório de imagens para Docker, aonde ficam armazenadas as minhas imagens. O que são as imagens? As imagens são como se fossem a receita de bolo para os meus containers. Se o meu container, digamos assim, é a minha máquina virtual, é a minha aplicação, a minha imagem é a receita que vai ensinar como o Docker deve criar aquele container. O que aquele container deve ter dentro de si. Por exemplo, eu vou utilizar aqui como exemplo o Ubuntu. Pesquisando aqui por Ubuntu, deixa eu botar aqui. Eu queria que ele aparecesse mais opções. Oficial Images. Ele vai direto para o Ubuntu, que deve ser porque só tem, ele já bota na oficial. Mas enfim, essa aqui é a imagem oficial do Ubuntu, né, do sistema. Ele até as imagens oficiais e ele flaga essa imagem. Então, se a gente for trabalhar com uma imagem, procurar ela aqui no Docker Hub, é bem importante que você utilize imagem oficial, porque isso vai te garantir uma confiabilidade daquela imagem, né? Já que eu posso criar minhas imagens e mandar para o Docker Hub e deixá-las públicas, né? Então, quando você começa a pesquisar aqui, tipo, tá aqui a do Ubuntu, eu tenho imagem do Postgre, tenho imagem do Nginx, né, do Redis, do Node, do MySQL, que já vão subir essas aplicações prontas para serem utilizadas. É bem importante você pesquisar por imagens oficiais, porque algumas aplicações têm várias imagens não oficiais, né? Então, vai te dar maior confiabilidade trabalhar com imagens oficiais. Pela parte gráfica, né, digamos assim, pelo navegador, tem a opção de vir aqui e pesquisar minhas imagens e ele vai me mostrar aqui. Eu posso pesquisar também, vou dar um clear aqui, pelo meu bash, né? Por exemplo, eu vou pesquisar aqui Docker Sears
Não completou. Ubuntu. Vou fazer uma busca. E aqui ele vai me trazer. Deixa eu diminuir um pouco a fonte para ver se fica melhor. Ele vai me trazer aqui todas as imagens que ele encontrou que tenham referência ao Ubuntu, né? Até quando eu estava pesquisando lá no Docker Hub, eu queria que ele aparecesse a lista, mas eu acho que ele foi direto na imagem oficial. Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem Ubuntu na quantidade de estrelas, se ela é oficial, né? Tem uma descrição, e vocês podem ver que eu tenho vários Ubuntu aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui Eclipse Ubuntu JDK8, provavelmente é uma versão do Ubuntu que já tem o JDK8, o Maven, o Git, o curl e o NMA prontos para ser utilizados, né? É um Ubuntu que já foi personalizado. Eu tenho aqui esse Smart Tentry Ubuntu, né? Que é uma versão do Ubuntu criado por esse usuário do Docker Hub. Então aqui eu posso encontrar imagens com base na minha necessidade antes de baixá-las para utilizar, utilizando o comando search para fazer uma busca, né? Para quem está trabalhando no Linux ali, é mais fã da linha de comando, pode preferir pesquisar dessa forma, aí no Docker Hub e pesquisar diretamente aqui no navegador. Depois que você encontra a imagem que você quer trabalhar, vamos voltar aqui para o Ubuntu. Beleza. O comando que você vai utilizar para baixar essa imagem para sua máquina, né? Por exemplo, eu tenho aqui... Essas aqui são as minhas imagens que eu tenho na minha máquina, né? Eu tenho aqui algumas imagens personalizadas e tenho algumas, tenho até a do Grafana Lock já, tenho aqui do Prometheus, tenho aqui... Essas aqui são personalizadas de trabalho meu. Eu não tenho uma imagem do Ubuntu, né, nessa lista aqui. Para eu baixar a imagem, eu vou utilizar o comando docker para o Ubuntu, que ele até já me dá aqui na... Posso clicar aqui e copiar. Deixa eu dar um clear aqui. Beleza. E vou colar. Não veio, deixa eu digitar mesmo então. Docker Ubuntu. Antes de eu dar o enter para a gente clonar, assim, para baixar essa imagem para minha máquina para eu poder trabalhar com ela, tem informação importante sobre as imagens que são as tags. Aqui nas tags eu tenho as informações das versões daquela imagem, né? Eu tenho a tag Lester, né, que é a tag que sempre vai conter a última versão daquela imagem. E eu tenho aqui algumas variações. Devel. Aqui começa as versões do Ubuntu, né, 22.4, 21.4, Rolling. E por aí vai. Eu tenho várias versões aqui do Ubuntu e várias tags criadas com versões personalizadas. Para utilizar uma imagem que não seja a última versão, que seja baseada numa tag, ele também vai te dar o comando aqui do lado. Basta você colocar 2 pontos e o nome da tag que você quer. Por exemplo, a última seria o latest, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para melhorar. Seria esse carinha aqui, 2 pontos ele. Para exemplificar, eu vou baixar a versão 22.4, que é só botar 2.22.4. 2.22.4. Não lembro se é 04 ou é só 4, é 04. Isso, 04. Vou deixar ele baixar a imagem. Dependendo do tamanho da imagem, pode demorar um pouquinho. A do Ubuntu eu já gostei de usar ela, por exemplo, porque ela é pequenininha, no instante ele baixa. Mas, por exemplo, eu já usei imagens, acho que do TeamSystem, um exemplo, no stack que eu montei totalmente no Docker, utilizando o TeamSystem, a imagem deles é 1.6 GB. Então já demoraria um pouco mais, mas para o nosso exemplo aqui, eu utilizei a do Ubuntu porque ela é menorzinha. Depois de baixar a imagem, eu vou dar um outro clear. Eu vou utilizar agora o comando chamado docker images, onde ele vai me mostrar as imagens que eu tenho aqui na minha máquina. Até para limpar esse ambiente, eu vou fazer o seguinte: eu vou excluir esses containers aqui. Vou utilizar até a versão desktop para ser um pouco mais alto, mas a gente vai ver como fazer isso por linha de comando também. Vou excluir essas imagens. É bom porque a gente vê como é que a gente faria por aqui, né? Não vou filtrar pelas não utilizadas e vou mandar remover, ele já marca para mim ali.
Vou excluir essas aqui também. Ok. Pronto. As imagens que vão ficar aqui vão ser a do Prometheus, a do Loki e a do Grafana, que nós vamos utilizar, então não vou apagar ela. E aqui já apareceu a minha imagem do Ubuntu, né? Baixei a tag 22.4, como a gente pode ver, o ID da imagem que é gerado, a data de criação e o tamanho dela. Vocês podem ver como ela é pequenininha. Em comparação ao do Grafana, que é 274 MB, ela é bem maior. Aqui nessa telinha a gente vai ter exatamente a mesma informação. Vou rodar de novo, pronto, aí a gente vê mais objetivo. Temos aqui o Ubuntu 22.4, que a gente acabou de baixar a tag, o ID da imagem, a data de criação e o tamanho dela. Através desse comando eu posso ver as imagens. Se eu quisesse remover uma imagem, como a gente viu como fazer isso pela versão desktop, bastaria eu fazer um docker RMI e depois do RMI remover imagem, né, eu passaria o ID da imagem, que é esse camarada aqui, o ID e o image ID. Detalhe, não precisa passar o ID inteiro, né, eu só preciso passar uma sequência de caracteres que identifique. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho 4 imagens, todas elas começam com 4 caracteres diferentes. Digamos que eu tivesse 2 imagens que começassem com o numeral 9. Eu teria que passar o primeiro e o segundo. Eu teria que passar os caracteres até eu passar uma sequência que fosse única. No meu caso aqui, como eu não tenho 2 imagens que comecem com o numeral 9, eu posso passar apenas o 9 e o Ubuntu vai ser excluído, né? Ele deletou aqui. Se eu fizer um images novamente, o Ubuntu já não está mais aqui e nem na versão desktop, né? Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, vou dar um clear. Eu vou executar o comando agora docker ps. O comando docker ps ele vai me mostrar os containers que estão em execução naquele momento no meu docker que está instalado. No momento eu não tenho nenhum. Eu posso executar o mesmo comando colocando um "-a" para ele mostrar os containers independente de estar executando ou não. No caso aqui eu não tenho nenhum, porque eu apaguei os containers que eu tinha criado. Para a gente fazer um exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um container. Como é que eu faço para criar um container? A forma mais simples é eu criar informando da imagem que eu quero e mandando ele iniciar. Eu vou fazer aqui um docker run. Vou passar o Ubuntu, que é o nome da imagem que eu quero. Eu quero que ele rode um container a partir do Ubuntu. Depois disso, eu vou colocar aqui, vou deixar só assim, primeiramente. Docker run Ubuntu. Vamos ver o que ele vai fazer. Primeira coisa, ele me disse que ele não achou a imagem do Ubuntu. Então, é importante, por que é importante, na minha opinião, você baixar a imagem antes de começar a utilizá-la? Porque, principalmente se a imagem for grande, vai demorar. Então, você pode baixar e deixar guardadinha. Mas, se você tentar usar uma imagem e você não tiver ela, ele vai buscar para você e baixa. Como ele fez aqui, eu não tinha a imagem do Ubuntu, eu tinha removido e ele foi buscar. Como ele criou um container a partir dessa imagem, ela está aqui em uso, né? Ele fica me dizendo aqui, ó. Se eu vim aqui em containers, ele tem aqui um container que ele criou com um nome aleatório, já que eu não especifiquei. Como esse container, eu vou rodar aqui o comando docker ps novamente. Como esse container não está em execução, ele criou, executou e parou, ele não vai aparecer no ps, porque ele só me mostra containers em execução. Se eu rodar o ps-a, aí ele vai me aparecer o container com algumas informações. Vai me dar o ID do container, o nome da imagem que eu usei como base, o comando que foi executado lá dentro, o tempo de criação, o status dele, né? Ele está fechado, não existe, eu saí dele, e ele foi executado a 47 segundos. Aqui mapeamento de porta, se tivesse, e aqui o nome do container que está um nome aleatório. A gente vai fazer aqui o uso agora de alguns comandos para poder gerar uma interação com esse container. O que eu vou fazer? Vou dar um clear para limpar aqui nossa tela. Vamos lá, docker run Ubuntu. Vou usar o Ubuntu novamente. Eu vou acrescentar aqui um parâmetro chamado "-i", antes do nome da imagem. O parâmetro "-i" vai me permitir interagir com aquele container.
Depois do menos "i", eu vou colocar um espaço "-t", para permitir que eu interaja via terminal com aquele container. Eu poderia fazer uma forma abreviada também, "it", "-it", tudo junto, ou fazer separado "-i", "-t". Depois disso, eu vou passar aqui para ele a informação de bash. Eu quero então que esse meu container seja interativo, quero vincular o meu terminal ao container e eu quero que ele abra o bash lá dentro. If not immediate, repeat command. Deixa eu ver uma coisa aqui. Boom. Those immediate, repeat command. Deixa eu checar aqui. Acho. Ah, tava esquecendo um parâmetro aqui. Vamos tentar dessa forma aqui. Vamos botar docker run. Eu vou utilizar "-d" dessa vez, que é para permitir o container ficar sendo executado em background, né? Da forma como eu estava colocando, ele ia nascer e morrer imediatamente. I para que ele seja interativo e T para vincular o meu bash ao container. Eu vou passar também o "-name" para a gente poder passar um nome para esse cara. Eu vou colocar aqui de teste para esse cara. Depois disso, eu vou passar o nome dele, o Ubuntu. Agora deu certo. Beleza, vamos ver aqui esse cara aqui, como é que ele tá. Ó, tá aqui o meu container teste. Ele está executando. Ele foi criado com base no meu Ubuntu. Se eu executar um comando aqui chamado o docker ps, né, que a gente já viu, só o ps ele vai me mostrar o meu container Ubuntu do bash, né, que está em execução. Se eu rodar um ps-a, ele vai me mostrar 2, porque eu tenho 2 containers criados, né? O "-a" ele me mostra os criados e o ps me mostra o que está em execução. Eu poderia, se eu quiser abrir um terminal a partir desse container, eu poderia vir aqui pelo Docker Windows, né, a versão para Windows, e abrir utilizando essa opçãozinha que fica bem aqui do lado do botão de estopar. E ele vai me abrir aqui um bash vinculado a esse container, né? Eu posso dar um ls aqui, já que ele é baseado no Linux, e vai me dar aqui as pastas, né, a listagem de pastas. Posso ir no cdbin e vou entrar naquela pasta novamente aqui, o ls, ele vai me dar todas as informações e eu vou poder navegar dentro daquele container. Eu posso fazer a mesma coisa aqui no meu bash, utilizando um comando chamado docker attach e passando o ID do container, que no caso aqui é o container iniciado pela letra E, né, que é o que está em execução aqui no Docker PS. Isso aqui é algum probleminha. Então sim. Verdade, eu não estava lembrando desse detalhe. O Joel, que está acompanhando aqui com a gente, ele me deu a dica, eu já tinha esquecido disso, eu estou tão acostumado a usar o bash, que eu lembrei que algumas dessas coisinhas aqui não funcionam aqui direito, né? Eu vou utilizar aqui agora Windows PowerShell. Eu vou confessar para vocês que eu não lembro o porquê, mas eu vou dar uma pesquisada para trazer na próxima aula. Com certeza a gente não vai acabar o conteúdo hoje. Vou dar uma pesquisada para trazer na próxima aula. Mas se eu vier bem aqui, vamos dar um docker ps. Aqui ali a minha imagem, né? Vou fazer um docker attach, passar aqui a letra E. Pronto, ele atachou ao meu container. Consegui atachar com sucesso. Eu estou dentro do meu container. Se eu fizer um ls, ele me mostra a mesma saída que ele me mostrou na outra janelinha aqui. cdlin ls vai me mostrar a mesma saída. Eu confesso que eu não lembro agora porque isso aqui funciona no PowerShell e não no Bash.
Eu acho que há alguma diferença entre os consoles. Mas enfim, depois eu vou dar uma pesquisada para trazer na próxima aula. Obrigado aí, Joel. Próximo comando que a gente vai ver, né, a gente tá taxado esse cara. Para sair desse cara, eu acho que é Ctrl Shift C ou Ctrl Alt C. Mas eu confesso que toda vida eu prefiro fechar e abrir novamente. Eu abri novamente aqui o PowerShell, o Bash, né? Continuar com o Bash. Se der aquele problema de novo, a gente já sabe. E eu vou lá para o PowerShell. A gente está com o container rodando aqui, né? Docker PS. A gente está com o container EA, né? Que é o container do Ubuntu rodando. Se eu quiser parar esse container, eu posso fazer um Docker stop, passando aí o ID da imagem do container, que é a letra EA. Stop, né? Se eu fizer um PS novamente, esse cara não está rodando. Se eu fizer um PS-A, ele vai me mostrar aqui os dois. Eu posso querer startar agora esse container a partir desse cara que está parado. É muito simples, né? Eu posso utilizar o Docker start passando o identificador, né? Eu vou utilizar o da letra E. Se eu der aqui um PS agora, sem o A, ele me mostra esse cara sendo executado. Até aqui a gente viu, eu acho que o básico dos comandos Docker, né, que é iniciar um container a partir da imagem, pesquisar uma imagem, como baixar uma imagem, como acessar um container para manipulá-lo, né, pelo menos a parte de comandos básicos, eu acho que a gente conseguiu cobrir com facilidade. Eu vou mostrar agora como alguns comandos para a gente matar esses ambientes que a gente criou, né? Primeiramente, o nosso container está executando, eu vou stopar ele, né? Stop, letra E. Vamos dar deixa eu dar um clear aqui para os comandos ficarem melhor visualização. Docker PS, Docker PS. Não tem nada sendo executado, e menos A eu tenho dois containers. Digamos agora que eu queira remover estes containers, eu não quero mais esses containers. Eu poderia vir aqui no meu para Windows, né, no meu Docker para Windows, e simplesmente deletar. Deletou. Lembrando, aqui eu tenho as opções também para iniciar, reiniciar, né, além de deletar, e abrir aqui o meu CLI a partir desse container. E se eu entrar nele aqui, eu vou conseguir ver o que está sendo executado dentro dele, até os nossos comandos aparecem aqui. Eu tenho aqui os logs, né, de tudo que acontece. Tem um inspect para inspecionar algumas informações e tenho aqui algumas estatísticas. E nesse caso o container está parado, então ele não tem nada. Mas mais à frente a gente vai ver alguns containers sendo executados e vai ter mais informação aqui. E eu posso vir aqui agora para eu matar esse container. Docker remove, acho que é remove. Passando aqui. Deixa que eu apaguei, né? Eu não lembro qual foi que ficou. É o EA que ficou. Docker. Deixa eu só checar aqui. Remove não, é RM. Eu ia confundir, tá olhando aqui na minha burrinha. RM e o ID do container. Só a letra E. Ele vai remover aquele container. Se eu fizer um PS-A de novo, não tem mais nada. E aqui também não tem mais nenhum container. Para remover as imagens, como a gente já tinha visto, né? Eu vou dar aqui um clear. Docker. Images. Tá aqui as minhas imagens, tá ali o meu Ubuntu, né? O identificador dela é o BA, mas como só tem uma iniciando com a letra B, eu posso fazer Docker RMIP. Beleza. Imagem removida. Se eu fizer um image novamente, não tem mais aquela imagem, só tem as três que a gente está utilizando. Show de bola. Eu acho que em termos de comandos básicos, a gente já viu o que a gente precisava ver. Eu vou fazer aqui só mais um exemplo, colocando aqui pra gente mapeamento de
Não, vou deixar isso mais para frente. A gente vê isso quando for montar o nosso ambiente. Esses comandos que eu mostrei, como eu disse, são os mais básicos para você chegar num local que tenha o Docker instalado. Se não tiver o Docker para o Windows, você pode utilizá-los para ver essas informações, ou se você preferir, você pode ir direto no CMD e ver essas informações. Ou se tiver o Docker para o Windows, você pode acessar tudo isso pelo Docker aqui, como a gente viu, né? Aqui eu tenho minhas imagens, eu tenho até aqui as imagens do meu repositório, né? Eu estou logado com o meu usuário aqui, esse usuário aqui é o usuário do Docker Hub, só que lá eu não tenho nenhuma imagem, não tenho nenhum container aqui também nesse momento. Beleza. Voltando aqui no nosso slide para a gente ver em que pé a gente está, a gente viu os principais comandos e agora a gente vai para o Dockerfile. Vamos trabalhar com o Dockerfile. Para trabalhar com o Dockerfile, a gente vai começar criando, primeiramente, a nossa aplicação de exemplo. Essa aplicação de exemplo, ela é essa aplicação, né, que está aqui nesse repositório métricas e logs, lá do meu GitHub. Vocês podem clonar este repositório para poder trabalhar com ela, mas eu recomendo, se possível, que vocês façam a aplicação, porque junto com o conhecimento de Docker e observabilidade, é interessante você ter o conceito, a experiência de criar a aplicação, instalar e configurar da forma como é necessária, né? O exemplo que a gente vai fazer aqui é com C#, mas você pode pesquisar e fazer isso aqui em qualquer tecnologia. Claro, as ferramentas que eu vou mostrar aqui, como por exemplo o Prometheus, eu acho que ele só tem integração com algumas tecnologias, como C#, eu acho que tem para Java também. Para Delphi eu acredito que não tenha, mas deve ter algum equivalente que você pode pesquisar e tal. O Prometheus, por exemplo, funcionaria para o Delphi também, que é independente, ele vai ler os arquivos de log e não depende de um formato específico, nós vamos dizer o formato. Então você poderia utilizar toda a parte de Prometheus, log e Grafana da mesma forma como eu vou mostrar aqui, com Delphi, com Java, com C#. A parte do Prometheus é que, como ele depende de estar instalado na aplicação, aí você teria que pesquisar um equivalente para aquela tecnologia. Mas vamos lá. Eu estou até com esse mesmo projeto aberto aqui de lado, para a gente não perder muito tempo. Talvez eu copie alguns trechos de código. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada treinamento. Eu vou abrir aqui um Visual Studio. Visual 2019. Você pode fazer em qualquer versão, na verdade, do Visual Studio. Eu vou trabalhar aqui com a versão 2019. Eu vou criar um novo projeto. O meu novo projeto vai ser um ASP.NET Core Web API, né, já está até aqui selecionado, vou dar um Next. O nome dele vai ser Web Application mesmo, vou só informar aqui aonde eu vou salvar. Vai ser naquela pastinha que nós criamos, eu posso até pegar o endereço dela aqui, colocar aqui. Treinamentos, o nome da solução Web Application mesmo, Next. Vou trabalhar com a versão .NET 5, na versão atual. Não vou trabalhar com a autenticação, configurar HTTPS. Não vou habilitar o suporte a Docker. Aqui já é uma dica para Visual Studio. Quando você cria o Docker, habilita o suporte a Docker, ele vai criar algumas informações. Pessoalmente, eu acho que ele cria algumas informações desnecessárias e um pouco poluídas. Mas aí é de gosto, você pode habilitar por aqui também sem problemas. Eu prefiro fazer depois, né? Primeiro eu faço a minha aplicação, deixo funcionando, depois eu crio o meu Dockerfile manualmente, né? Até porque eu vou fazer dessa forma, porque aí eu vou explicar passo a passo a composição do Dockerfile, né? Dá um create. Deixar habilitado aqui Enable Open API Support, né? Enquanto ele cria, a gente está criando essa aplicação para poder construir o Dockerfile dela. O que é o Dockerfile? Já explicando esse conceito que eu acho que eu não tinha explicado ainda. O Dockerfile, ele vai ser a nossa receita de bolo da minha imagem. Lembra que eu falei que o container, que é onde está executando a minha aplicação, ele é criado a partir da imagem e a imagem é a receita de bolo do container?
o Dockerfile vai ser a receita de bolo da minha imagem. Ele vai dizer o que é que aquela imagem vai ter, como ela vai ser construída. Né? Então, ela vai dizer como aquela imagem que vai servir de base para o meu container vai ser criada e o que, é que vai ter dentro dela. Antes de eu criar o Dockerfile, eu vou criar a aplicação. Né? Até para a gente poder criar conforme a necessidade da aplicação. Por exemplo, uma aplicação C#, eu vou precisar que a minha imagem tenha suporte, tenha o runtime do C#. Uma aplicação React, eu vou precisar que a minha imagem tenha suporte a Node. Então a gente cria a imagem com base na aplicação. Então ela é o próximo passo. Para a gente criar essa aplicação aqui, é uma aplicação bem simples, eu acho que eu não vou ter que mexer muita coisa aqui. Deixa eu checar o meu outro projetinho aqui. Primeiramente, deixa eu ver aqui o que é que a gente vai ter que instalar nessa aplicação. Eu vou abrir aqui o gerenciador de pacotes. Botão direito na solução, né? Manage no Git Package for Solution. Instalado aqui eu tenho o Snackbuckle para as minhas cores, né? Para minha documentação. E temos aqui a opção de atualizá-lo. Né? Eu vou instalar aqui a atualização dele. E a gente vai fazer a instalação aqui de algumas libs. Solução, tá certo. Atualizei aqui, só para atualizar a versão que já vem com ele. E agora a gente vai fazer a instalação do seguinte. Aqui na aba pesquisar, né, browser, a gente vai começar instalando o Prometheus, que é a lib que a gente vai utilizar para extrair métricas dessa aplicação, né? Eu vou instalar o Prometheus.NET, primeiramente, no meu projeto Web Application, que é a biblioteca para .NET, né, para monitoramento de alertas e métricas. Vou fazer aqui a instalação dele. Beleza. Vou fazer a instalação também do Prometheus-net.ASP.NET Core, que é um middleware, né, para poder obter as informações de métricas do .NET Core. Deixa eu ver se ele já instalou. São bem pequenininhos, no instante ele instala. E por último, eu vou instalar aqui o Prometheus.NET Runtime, né? Que vai pegar as métricas do runtime, do Garbage Collect, do Just in Time, do Dish, né? E de algumas outras informações de thread e tal. Vou fazer a instalação desse cara aqui também. Beleza, acho que ele já foi. Depois do Prometheus, nós vamos instalar um nlog. O nlog é a lib que eu vou utilizar para salvar os logs dessa minha aplicação em forma de arquivo texto. Esse arquivo texto eu vou mapear para fora do meu container e o meu Prometheus vai ler esses arquivos de texto e vai mandar para o meu log. Para isso eu vou utilizar essa lib chamada nlog. Futuramente nós vamos substituir o nlog pelo serilog, que vai mandar diretamente para o log. Ah, mas por que tu não faz direto com serilog? Porque um dos meus objetivos aqui é abordar o trabalho com Docker Compose, como ele funciona. Então eu vou mostrar as duas formas. A gente vê recursos diferentes em cada forma. Depois de instalar o nlog, eu tenho que instalar também o nlog.web ASP.NET Core. Que é a versão dele aqui, o provider para o ASP.NET Core. Vou fazer a instalação também. Beleza, deixa eu ver se ele já instalou tudo. Eu vou aqui em Installer. Beleza. Nlog instalado, ASP.NET Core, Prometheus.NET, Prometheus ASP.NET Core, o Runtime e o Snackbuckle que eu já veio com ele. Show de bola. Vamos dar uma olhada no nosso projeto. Aqui eu tenho o Launch Settings desse projeto. Aqui eu não vou mexer em nada, por enquanto. Vou dar uma indentada nele aqui. É um projeto bem simples, mas eu vou tentar ver aqui cada arquivo com vocês, para quem não tiver muito conhecimento em C# entender o que é que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui um controller que já vem com a minha aplicação, vem com alguns métodos, né? Para quem não, o que eu fiz aqui foi dar um Ctrl KD, Ctrl RG, para identar e remover uses desnecessárias. Eu sempre faço KD o RG, né? O Ctrl KD, Ctrl RG.
Nessa Unity aqui, vocês podem ver desse controller, né? Unity não, desse controller. Vocês podem ver que eu tenho aqui já a injeção de dependência do Logger, né? Isso aqui é nativo do .NET, não é nada que eu tenha colocado. A gente vai utilizar esse cara para poder criar logs na nossa aplicação. Para a gente não perder tempo, como eu tinha fomentado, eu vou copiar, vou dar um Ctrl A aqui no meu exemplo, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Mas eu vou explicar o que é que eu estou fazendo aqui. E para quem está me acompanhando pelo Discord, eu vou colocar esse código, caso queira, caso esteja fazendo também, né? Esse código lá no canal que nós estamos utilizando. Vou enviar aqui. Ele está dizendo que o caminho é muito longo, né? Tudo bem. Aqui. Deixa eu salvar ele, para certeza que vai estar atualizado. Ok? E eu vou passar para o pessoal do Discord aqui o arquivo. Pronto. Consegui mandar em forma de arquivo para eles. Show de bola. Vamos retomar aqui onde nós estávamos. Bom, criei aqui, ele vai quebrar aqui algumas coisinhas, mas a gente vai arrumando isso daqui. A diferença aqui é que eu criei um objeto aqui para armazenar, como se fosse uma memória, os meus dados, porque eu acrescentei alguns métodos. Eu criei um log de debug no construtor desse controller, né, que vai me dizer que eu injetei o nlog nesse controller. Criei aqui uma estrutura para armazenar. Não vou entrar em detalhes porque meu objetivo não é falar muito do C#, é mais da estrutura de log. E para cada método eu criei um get por ID, então eu criei logs nesses métodos para a gente saber quais métodos estão sendo chamados. Eu estou chamando o get e eu coloquei a mensagem dizendo que o método water forecast do controller, water forecast, o método get foi chamado, o método get por ID foi chamado. Tem aqui o método post, né? Tem aqui o método put, tem aqui o método delete. O conteúdo desses métodos que está programado em C# aí são estruturas para simular um CRUD, né? Eu tenho aqui uma estrutura que instancia e gera automaticamente algumas entidades em memória, né? Aqui eu obtenho essas entidades, aqui eu faço uma pesquisa por ID, aqui eu faço eu crio uma nova entidade, né, com base no que eu vou receber, aqui eu faço uma alteração e aqui eu faço uma exclusão, né? Como eu disse, não vou entrar em detalhes da parte de C#, depois eu posso explicar com mais calma em outro momento. Ele está reclamando de alguns pontos aqui, não precisa se preocupar, a gente vai criar um arquivo que vai resolver isso daqui. Mas por enquanto vamos avançar para montar o nosso exemplo. Eu vou criar aqui agora um outro controller chamado log controller, que eu copiei aqui do meu exemplo também. Eu vou passar esse conteúdo aqui para o pessoal. É só criar um novo controller. Esse aqui eu consegui mandar. Você vai criar um novo controller, botão direito, add controller. Vai colocar mvc controller empty. Na verdade não faz tanta diferença, porque vocês vão copiar o código que eu mandei por cima, né? Para quem está acompanhando o vídeo, é só você acessar o repositório do GitHub que eu mostrei anteriormente, né? Tá lá em Gladstone Matos, métricas e logs, e você vai ter essa aplicação pronta e vai poder pegar o conteúdo desses arquivos que eu estou passando. MVC Controller Empty. E vai colocar o nome dele de log controller. Quando o arquivo for criado, é só você substituir pelo conteúdo que eu estou mandando. Esse log controller, ele é um exemplo dos tipos de log que nós temos à disposição. Temos um log de informação, um log de debug, um log de erro, um log de trace, um log de aviso e um log crítico, né, que seria o pior de todos, acontecer um erro crítico. Que são os exemplos dos logs que a gente vai trabalhar nessa aplicação. Depois disso,
Nós temos aqui o app settings da aplicação. Também nós não vamos mexer nada, só ajeitar aqui a indentação. Temos a classe program. Na classe program nós vamos fazer aqui algumas modificações. Deixa eu colocar aqui o código. Eu vou substituir a chamada, o conteúdo do método main, por esse conteúdo aqui. Nesse conteúdo aqui eu estou criando, fazendo a implementação do nlog, né, fazendo aqui o uso do nlog builder. Esse nlog builder ele vai ser criado com base em uma configuração que eu vou criar, que é a nlog.config, que é um arquivo de configuração. Isso daqui que eu estou fazendo, você pode conferir a estrutura desse arquivo e de tudo isso que eu estou fazendo no site do nlog. Eu copiei o arquivo aqui para dentro da minha solução, né, do meu projeto. Eu posso jogar aqui para o pessoal do Discord. Também o conteúdo é um arquivo nlog.config. Pronto, mandei. Essas informações, como eu estava dizendo, vocês podem conferir elas no site do nlog. Vou mostrar para vocês. Nlog, tudo isso que eu estou fazendo. Aqui no site do nlog, vocês podem vir no Get Starter, no exemplo para a aplicação ASP.NET Core, e vocês vão ter passo a passo explicando como é que funciona, criando o arquivo de configuração. Aqui, como não é o nosso foco, eu já estou trazendo ele pronto, todo configurado. Vou só explicar o conteúdo dele, né, e o porquê da gente estar configurando daquela forma. Está aqui a parte do program.cs, né? Vocês podem conferir com detalhes naquele momento. Para a gente finalizar aqui a criação do projeto, substituir aqui o meu método main. Eu vou substituir agora, ainda na classe program, eu vou substituir o código do meu Create Host Builder. Eu vou ajustar aqui os uses. Ok. Beleza. Configurei a minha classe program. Como eu configurei ela aqui, agora eu vou olhar aqui no nlog config, o que foi que eu coloquei nele. No nlog config, eu vou dizer aqui em targets, né, que são os meus alvos, aonde eu vou gerar. Aonde eu vou gerar os meus logs. Eu tenho 3 targets. 2 do tipo arquivo, que são onde eu vou salvar os meus logs do ASP.NET. Vou salvar dentro de uma pasta chamada nlog. Aliás, uma pasta chamada logs, na raiz da minha aplicação. E outra pasta chamada logs, com um arquivo um pouco diferente, com algumas informações, né, a mais sobre o ASP.NET também. E também vou mostrar no console. Não precisa se preocupar em como isso está configurado. Isso aqui só o que eu fiz foi ir lá na documentação, pegar o exemplo e colocar aqui. Então, vocês não precisam se preocupar. E esses arquivos aqui também estão disponíveis no repositório. Eu só estou montando o projeto na mão para mostrar os passos que eu fiz. Depois eu posso até fazer um vídeo a mais, fazendo o projeto com mais calma, digitando tudo e tal, explicando até melhor. Mas como o nosso foco é o Docker e a observabilidade, que é a utilização das ferramentas, o meu foco não é focar no projeto C#. Então, eu estou correndo um pouco com ele aqui. Mas não se preocupem em entender tudo que tem escrito aqui no arquivo. Eu vou focar só no que é importante. O resto é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, por enquanto. Então, aqui no nlog config, o que é importante é os caminhos onde eu vou salvar os logs, que vai ser nessa pasta logs, dentro do meu container, né? Todos os 3, os logs internos e os 2 logs da aplicação. E aqui ele vai só jogar no console. Ok? Depois da minha classe program, eu vou para a minha classe startup. Aqui na minha classe startup, eu vou criar um coletor debaixo das minhas configurações. Disposable Collector. É a classe startup. Primeiro eu vou ajeitar ela todinha, depois eu mando aqui para o pessoal do Discord que está acompanhando. Depois de criar esse cara, eu vou instanciá-lo. Eu ainda vou criar esse método Create Collector, né?
Estou criando um coletor. Vou criar um método que vai instanciar esse coletor. Eu tenho aqui a configuração dos meus serviços. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Nesse exemplo aqui ele já veio com o Swagger, onde já tem aqui a informação de configuração do meu Swagger. Tem aqui o meu configure. Lá no meu configure eu vou acrescentar um use HTTP metrics para habilitar as métricas do HTTP. E aqui eu vou dar uses no Prometheus. Vou dizer para ele usar o metric server para ele subir o servidor dessas métricas. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só... e vou criar um método que vai instanciar, né? Isso aqui também, tudo que eu estou fazendo aqui está lá na documentação do Prometheus. A gente configurou na classe Program o nlog e aqui na Startup nós configuramos o Prometheus. Tudo isso daqui vocês podem encontrar lá no site da documentação do Prometheus, Get Started, procurando... deixa eu localizar aqui para vocês. Não é installation. É instrumentação, Client Libraries. Vocês podem procurar aqui pela parte de .NET C Sharp, daqui, ó. Inclusive as linguagens que tem suporte, né? Go, Java, Python, Ruby, Bash, Dart, Elixir, Lua, Node, Perl, PHP. Então tem aqui todas as linguagens que o Prometheus tem suporte, entre elas o .NET. E aqui vocês vão achar um exemplo explicando como configurar passo a passo o Prometheus. Nós vamos agora, deixa eu ver, criamos o coletor, ok. Aqui já está tudo configurado. Vou passar o conteúdo desse método para o pessoal aqui. Beleza. E para finalizar, na classe Water Forecast, que é a entidade, eu vou fazer uma pequena alteração nela, acrescentando aqui algumas informações. Criando um ID, né? Instanciando esse ID e fazendo algumas modificações na estrutura padrão dela. Beleza. Com isso aqui a gente cria o nosso projetinho, né? Vocês podem ver que o que a gente fez aqui foi implementar nesse projeto, por mais que de forma rápida, o nlog aqui na classe Program, o Prometheus na classe Startup, configuramos o nlog utilizando o nlog config, configuramos o Prometheus na classe Startup utilizando o Create Collector, instalamos as libs necessárias, criamos dois controllers, um controller que simula um CRUD em memória, não acessa banco de dados, e cada método desse CRUD recebe um log, né, um log de debug, information. Pronto, daqui para baixo é tudo information, o debug é só de instanciação. E um log controller, onde eu tenho métodos que simbolizam todos os tipos de logs que eu posso criar. Information, debug, erro, trace, warning e o critical. Essa aplicação tem como objetivo servir de provedora de dados para a gente poder entender o funcionamento da nossa stack de observabilidade. Ok, retomando aqui, fiz uma rápida pausa aqui. Com isso a gente finaliza a aplicação. Eu não vou avançar mais, o vídeo já está com 1h04, a minha meta é fazer vídeos de até 1 hora. Essa parte final foi um pouco chatinha, a parte do C Sharp, como não é nosso foco, foi bem rápida. Eu só tentei explicar os pedaços que são importantes para nós, né, que são os tipos de log que a gente vai poder trabalhar, a simulação do CRUD e o básico de como implementar o nlog e o Prometheus, que são as duas libs que a gente vai utilizar, sendo que com mais detalhes vocês podem conferi-las nas suas documentações. Amanhã a gente retoma no mesmo horário e a partir de amanhã a gente já vai ver realmente de fato, vamos criar o Dockerfile desse projeto web, dessa web application, vamos criar o Docker Compose depois para subir toda a stack de observabilidade e entender como é que funciona, como é que as informações vão ser trafegadas
de uma ferramenta para a outra, né? Até montar esse ambiente completinho aqui, beleza? Então eu vou encerrando por aqui por hoje e amanhã a gente retoma.